Olá a todos, eu chamo-me Maria Ribeiro, sou investigadora da Universidade de Coimbra. Sou neurocientista e estudo o cérebro humano. Trabalho em 2 institutos de investigação, no CIBIT, ICNAS, e no ICBR da Faculdade de Medicina. Neste vídeo vou falar-vos sobre o que acontece no cérebro quando nos concentramos e como estes processos mudam com o envelhecimento. Imaginem que estão a jogar o jogo da toupeira. Estão muito concentrados a prestar atenção ao buraco onde se esconde a toupeira. Mal a toupeira aparece, têm de reagir rapidamente para a apanhar antes que ela se esconda novamente no buraco. Mas o que é isso de estar concentrado? O que é que acontece no nosso cérebro quando nos concentramos? Se calhar já repararam, quando estão muito concentrados, param todos os movimentos, ficam muito quietinhos, nem sequer pestanejam. No laboratório, usamos um jogo semelhante ao da toupeira para investigar porque é que as pessoas mais velhas têm mais dificuldades nestes jogos que envolvem reações rápidas. O jogo da toupeira está disponível neste sítio da internet. Vocês podem confirmar se a idade afeta o desempenho neste jogo fazendo uma competição entre pessoas de várias idades. Por exemplo, comparem as pontuações obtidas por vocês, os vossos irmãos, os vossos pais e os vossos avós. Será que as pessoas mais velhas têm mesmo mais dificuldade neste tipo de jogos? Será que as pessoas mais velhas têm pior desempenho porque não se concentram da mesma forma que as pessoas mais novas? Para testarmos esta hipótese no laboratório, desenvolvemos um teste auditivo onde apresentamos sons que têm de ser detectados pelos participantes. O primeiro som representa o início do teste. Pouco tempo depois é apresentado o som-alvo, que pode ser um de 2 sons. Se for mais agudo, representado aqui a amarelo, os participantes têm de reagir carregando no botão o mais rapidamente possível. Se for mais grave, representado aqui a verde, os participantes devem inibir a resposta motora e não carregar no botão. Estamos interessados em perceber o que acontece durante o período de concentração, o espaço de tempo entre o primeiro som, início do teste, e o segundo som ao qual os participantes têm de responder. Testamos um grupo de 36 jovens adultos com idades a rondar os 23 anos e um grupo de adultos mais velhos com idades a rondar os 60 anos. Verificamos que o grupo dos participantes mais velhos foi mais lento nas suas respostas. Será que isto acontece porque os participantes se concentram de forma diferente durante o período de concentração entre o início do teste e a apresentação do som-alvo? Para responder a esta pergunta, medimos a atividade cerebral e a atividade cardíaca dos participantes enquanto estes faziam o teste. Vamos começar pelo que acontece no cérebro. Temos aqui representado um esquema do cérebro visto de cima. O cérebro é composto por 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Aqui está representado o cérebro visto de lado, com a parte frontal, a parte do cérebro que está por trás da nossa testa, virada para a esquerda. O córtex é a zona do cérebro que se encontra mais à superfície e que tem este aspecto enrugado. Se puxarmos só o hemisfério esquerdo para a frente, ficam visíveis as áreas subcorticais, situadas no interior do cérebro. O cérebro é composto por 86 mil milhões de neurónios. Os neurónios usam impulsos elétricos para comunicar entre si. E é possível medir a atividade elétrica do cérebro usando uma técnica chamada eletroencefalografia, ou EEG. Esta técnica usa toucas colocadas nas cabeças dos participantes com elétrodos que captam os impulsos elétricos dos neurónios do córtex. A análise do sinal da EEG revelou que durante o período de concentração os participantes ativam zonas específicas do córtex. Essas zonas estão aqui representadas a vermelho. Uma dessas zonas é a área motora suplementar, que se encontra no córtex pré-frontal, entre os 2 hemisférios. Estas zonas são ativadas tanto nas pessoas mais novas como nas pessoas mais velhas. Nas mais velhas, a ativação é um pouco mais acentuada. Pensa-se que esta hiperativação deve-se a um mecanismo compensatório. Provavelmente porque têm mais dificuldade neste teste, as pessoas mais velhas ativam mais neurónios. Observamos também que, ao longo das várias repetições deste teste, a ativação cortical não é sempre igual. Às vezes, durante o período de concentração, vemos uma grande ativação da área motora suplementar. Outras vezes, esta ativação é menos pronunciada. Esta variação correlaciona-se com os tempos de reação, ou seja, quando a área motora suplementar mostra grande atividade, os participantes respondem rapidamente. Quando a área motora suplementar mostra pouca atividade, os participantes respondem lentamente. Portanto, a ativação da área motora suplementar durante o período de concentração reflete a capacidade dos participantes de reagir rapidamente. O EEG estuda a parte mais superficial do cérebro, o córtex. Para conseguirmos estimar a atividade das zonas mais profundas do cérebro, usamos outra técnica chamada pupilografia. Com esta técnica, medimos o tamanho da pupila. A pupila é a zona preta do centro do olho, localizado no meio da íris. A pupila regula a quantidade de luz que entra no olho. Fica mais pequena quando estamos numa zona de muita luminosidade ou maior quando estamos no escuro.
No entanto, a pupila também varia de tamanho de acordo com a nossa concentração. Quando estamos muito concentrados, por exemplo, a fazer um cálculo mental, a pupila aumenta. Podem experimentar isto em frente a um espelho e verificar se realmente a pupila muda de tamanho. A pupila reflete o nosso estado de concentração, que por sua vez está associado à ativação dos núcleos neuromodulatórios do tronco cerebral, que é a área cerebral que liga o resto do cérebro à medula espinhal. Os núcleos neuromodulatórios do tronco cerebral controlam o nosso estado de alerta e a pupila é uma medida indireta da sua ativação. Neste gráfico, no eixo horizontal está representado o tempo em segundos. O 0 representa o início do teste. Entre 1 e 2 segundos é o período de concentração. No eixo vertical está representado o aumento do diâmetro da pupila durante o teste. 0 é o diâmetro da pupila no início do teste. Nesta linha está representada a alteração do tamanho da pupila do grupo de jovens. Podemos verificar que a pupila aumenta após o início do teste, atinge o valor máximo cerca de 3 segundos depois e regressa ao valor inicial. Este aumento da pupila significa que durante o período de concentração houve um aumento da atividade nos núcleos neuromodulatórios do tronco cerebral. Será que os adultos mais velhos ativam da mesma maneira estas zonas do tronco cerebral? A linha cor de laranja representa aqui a dilatação da pupila no grupo de pessoas mais velhas. Como podem verificar, a dilatação da pupila até é um bocadinho maior no grupo mais velho. Também verificamos que quanto maior é a dilatação da pupila, mais rápida é a reação dos participantes. Em resumo, quando nos concentramos, ativamos o córtex pré-frontal, em particular a área motora suplementar e as áreas do tronco cerebral que modulam o nosso estado de alerta. E o que é que acontece no coração quando nos concentramos? O coração não bate sempre ao mesmo ritmo. Às vezes é mais lento, outras é mais rápido. Vários fatores afetam o nosso batimento cardíaco, como por exemplo a respiração. Neste estudo investigamos se a concentração também é um deles. Neste gráfico está representado o tempo no eixo horizontal em segundos. O 0 representa o início da tarefa e o período de concentração acaba por volta dos 2 segundos. No eixo vertical está representada a alteração do batimento cardíaco. O 0 representa o batimento cardíaco no início do teste. Os valores negativos representam uma diminuição do batimento cardíaco e os positivos um aumento. A linha azul representa o batimento cardíaco do grupo de jovens. Vemos que o batimento cardíaco diminuiu durante o período de concentração, ou seja, o coração bate mais lentamente. No fim do teste, o coração volta a acelerar e regressa ao valor inicial. Verificamos também que os participantes que mostravam uma maior desaceleração cardíaca também eram aqueles que respondiam mais rapidamente neste teste, sugerindo que a desaceleração do coração é uma parte importante do processo de concentração. E nos adultos mais velhos? Nos adultos mais velhos, representados pela linha cor de laranja, também observamos uma desaceleração do coração. Quando as pessoas mais velhas se concentram, o coração delas também bate mais lentamente. No entanto, esta modulação cardíaca não é tão acentuada como nos jovens. Esta observação sugere que, quando nos concentramos, o nosso cérebro envia um sinal ao coração para bater mais lentamente. Esta ligação cérebro-coração parece estar enfraquecida nos adultos mais velhos. Mas por que é que, quando nos concentramos, o coração bate mais lentamente? Ainda não temos uma resposta concreta a esta pergunta e serão necessários mais estudos para percebermos a importância da interação cérebro-coração na nossa capacidade de concentração. Assim como o nosso cérebro controla o batimento cardíaco, enviando informação ao coração, também o coração envia informação de volta ao cérebro. Sempre que o coração bate, há um grupo de neurónios que são ativados e processam essa informação. Esta ativação neuronal poderá criar ruído no cérebro e atrapalhar a nossa capacidade de concentração. Talvez por isso o nosso cérebro diga ao nosso coração para bater mais devagarinho quando nos temos de concentrar. Em resumo, quando nos concentramos, ativamos o nosso córtex pré-frontal, dilatamos as pupilas e o coração bate mais lentamente. Nas pessoas mais velhas, o coração não desacelera tanto como nos jovens. Este estudo foi executado em colaboração com o professor Miguel Castelo Branco e publicado em revistas internacionais com revisão por pares. E estes estudos só são possíveis com a colaboração de voluntários. Se tiverem disponibilidade e interesse em colaborar connosco, por favor, inscrevam-se na nossa base de dados de voluntários do CIBIT. Se tiverem dúvidas e quiserem saber mais sobre este trabalho, juntem-se a nós numa sessão de perguntas e respostas, dia 24 de junho, pelas 6 da tarde. Este trabalho foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham gostado.